meu pós-parto cesárea. Gente, nesse vídeo eu sabia que eu ia chorar. Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. E hoje eu quero compartilhar com vocês como que foi o meu pós-parto cesárea. E se você está aqui nesse vídeo, provavelmente você deve estar se perguntando como que foi a recuperação? E os pontos? Doeram muito? E o bebê? Amamentação? Rotina? Calma. Nesse vídeo eu conto tudo para vocês. O que eu senti nos primeiros dias. Gente, falar de recuperação pós-parto é um misto de assuntos. Por quê? Imagina que é tudo novo para você. Você virou mãe, você está com pontos, com dor, dependente de alguém, os hormônios à flor da pele. De contrapartida, você tem um nenenzinho, também é tudo novo para ele. E o sentimento que fica na gente é que a gente não sabe de nada, de medo, de incapacidade, parecendo que a gente não dará conta. Mas falando de recuperação física, a sua barriga, ela fica parecendo uma bexiga cheia d'água, pesada. E no trajeto da viagem para sua casa, vai balançar a barriga, vai repuxar os pontos, vai doer. O que eu fiz para tentar amenizar essa dor ou impacto? Tentei segurar e pressionar ela. Se você conseguir colocar a cinta, vai ser mais fácil, porque a cinta ela já vai fazer esse trabalho, ela vai comprimir a sua barriga e a sua barriga não vai ficar balançando para lá e para cá. Tua casa tem escada? Na minha tem 2 vãos de escada. E assim, gente, é muito difícil subir escada de cesárea. Você tem que se apoiar em alguém ou em algo ali próximo e você não consegue subir de frente, mas que você sobe de ladinho. E uma dica que eu dou para vocês na saída do hospital: não saiam de vestido longo. Eu saí de vestido longo e para mim subir essas escadas foi um sacrifício. Sobre os primeiros dias ali da cesárea, dos pontos, você sente dor, gente. Foi 7 camadas cortadas da sua pele. Vamos começar ali só por sentar ali no sofá ou na cadeira. Na primeira semana, mais ou menos, eu não conseguia dormir de lado, porque a nossa barriga ela tá grande, só que ela não tá firme, né? Quando o neném tá dentro da nossa barriga, ela tá toda completinha, toda firme, durinha. Mas quando o bebê sai, ela não fica assim, tá tudo fora do lugar, ela tá muito mole, ela tá pesada. Então, eu não conseguia dormir de lado. Então, eu tinha que dormir de barriga para cima. Foi a solução que eu tive. Para levantar da cama, era um sacrifício, né? Não é o fim do mundo, mas é um pouco difícil. O meu marido, ele tinha que me ajudar, pegando aqui nas minhas costas e pegando a minha mão a levantar. E aí, quando foram menos doloridos os pontos, eu me virava de lado, levantava com toda a calmaria do mundo, para não machucar nem nada. O pior de tudo, gente, é machucar os pontos, né? Por isso que a gente tem que ter todo o cuidado. Até aí, gente, não tem nada de anormal, tá? Você sentia dor, eu senti também ardência, porque a gente fica com muito gases. A barriga, ela já tá inchada, tá mole, pesada. Junto a esses gases, aí fica tudo pior. Eu estava com tantos gases que até minhas costas, pra vocês terem ideia, doía. Os primeiros dias, a sensação que eu tenho é que eu não conseguia soltar muito esses gases, né? Só depois que foi melhorando. Pra me ajudar nisso, eu regrei bastante na alimentação. E já aproveitando o assunto, eu estava morrendo de medo de ir no banheiro. Eu tava 3 dias no hospital e aí eu cheguei em casa morrendo de medo. Meu medo era ir no banheiro, porque eu acho que toda mulher parida tem medo, tanto normal como cesárea, né? Porque a gente faz uma força, puxa lá embaixo, puxa na barriga onde tem os pontos da cesárea, então eu estava morrendo de medo. Então por isso também que eu comi bastante salada e frutas que me ajudassem a liberar o intestino. E eu acredito que com 7 dias, porque eu fiquei 3 dias no hospital e eu acho que no 4º dia que eu fui no banheiro. Aí eu fui no banheiro, morrendo de medo e tal, e gente, foi super tranquilo. Eu não fiquei constipada, ressecada, sabe? Mas acredito, tenho certeza, aliás, que porque eu cuidei muito da alimentação nesses primeiros dias. Fora a dor dos pontos, a ardência, fora os gases, você sente também muito cansaço, gente. O cansaço que você sente no hospital, você sente ali na primeira semana. Você anda um pouquinho na casa, você já está ofegante, já está com falta de ar, sua voz já está sumindo, então você tem que andar, parar um pouquinho, respira e depois continuar.
a gente fica muito inchado também, tá, gente? Meu pé está desse tamanho, né? Eu já estava inchada do final da gravidez e aí fez cirurgia, ajudou esse inchaço com o inchaço da cirurgia, dos medicamentos que a gente toma, pronto. Você vê o seu rosto inchado, você vê seu braço inchado, seu pé, suas pernas fica muito inchada, retém muito líquido. Então é importante que você beba bastante água, tá? Isso não só no pós-parto, tá, gente? Na sua vida aí, cotidiano. Então, sobre o que eu senti nos primeiros dias foi mais ou menos isso, tá, gente? Não é um bicho de 7 cabeças, mas como eu falei, tudo tem que ser com calma, respeita seus limites, entendeu? Não vá fazer serviço de casa, você não pode ficar pegando vassoura, você não pode ficar pegando rolo. É chato pra quem não tem uma rede de apoio, ver sua casinha bagunçada, eu sei que é horrível, mas você tem que se cuidar, porque se você não se cuidar, como que você vai cuidar do seu neném? Como que você vai cuidar da sua casa? Agora falando dos cuidados com os pontos, eu já tinha perguntado lá no hospital pro ginecologista como que eu ia cuidar dos meus pontos e ele me falou para lavar com sabão de coco ou sabão neutro, né, a região dos pontos, deixar o lugar bem sequinho, ficar deixando nada em cima para apertar, sabe, gente? Porque isso meio que abafa, nisso que abafa pode dar coceira, pode atrapalhar ali na cicatrização, né? E o que eu fiz, gente? Lá no hospital eles deram um sabonetinho de coco, eles me deram 2, aliás, e aí eu trouxe um para casa, desse tamanho assim. Eu tinha o meu sabonete de corpo e com esse sabonete de coco eu lavava a minha cicatriz. É assim, gente, pra você lavar a cicatriz nos primeiros dias, assim, vamos dizer assim, na primeira semana ali, é muito difícil. Você sente uma dorzinha, um incômodo, sabe? Porque tá dolorido nos pontos e tá dolorido em volta. E eu peguei toalhinhas de rosto que eu tinha aqui em casa e secar. Quando eu via que ela já tava meio úmida, já colocava pra lavar. Então, era quase todo dia uma toalha, porque eu tomava 2 banhos por dia. Exatamente também para ajudar na cicatrização, para não ter ali acúmulo de bactérias que pudessem atrapalhar. Nos primeiros dias você também vai precisar de ajuda para secar os pontos, porque você tem que segurar a barriga e alguém vai ter que vir te ajudar, porque tá bem dolorido, você não consegue levantar muito a barriga. Eu tinha muito medo de deixar algum resquício de água, infeccionar. Eu deitava um pouco na cama, colocava travesseiro nas costas e o meu marido, ele via secando os pontos, olhando se estava tudo bonitinho. E era isso que eu fazia, gente. E quando a gente sai do hospital, eles dão um receituário pra você, com os remédios que você vai ter que tomar pra dor, as vitaminas que você vai ter que tomar, né? Calma, meu amor. Calma, mamãe. Calma, Bora continuar o vídeo. Eles me indicaram essa... Gente, eu não sei se é a pomada. Essa aqui é lanolina. Essa daqui, lanolina da Milar. Pra me passar em cima dos pontos. Então, eu lavava bem, deixava bem sequinho. E aí, depois, eu vinha com essa pomadinha. Acredito que é pra hidratar o local, pra não deixar ressecado, formar casquinhas. Gente, esses pontos que eu levei, eles caíram sozinhos, tá? O médico falou que ia cair sozinho na maternidade. E aí, eu achei que ia cair com 15 dias. Mas não, eles caíram praticamente com 30 dias. Por que disso, não sei. Mas, de qualquer forma, ocorreu o que o médico me falou. Caíram sozinhos. E a minha cicatriz, gente, com esses cuidados que eu tive, ficou muito bonita. Não tive problemas com inflamação, com abertura de pontos. E nem com infecção também, gente, que é o mais grave. Outra coisa que eu tenho que comentar com vocês é sobre o sangramento. O meu filho vai fazer 2 meses e eu ainda estou com um certo sangramento, bem pouquinho, gente, porque não desceu muito pra mim. E aí, gente, passados 30 dias eu inventei de tomar uma pílula do dia seguinte, eu acho que desregulou tudo. Eu fiz isso sem orientação médica, tá, gente? Não cometa esse erro. E aí, depois, passados uns 3 dias que eu tomei, a gente começou a vir muito. Aí eu fiquei com febre e tal, eu teimosa, eu não fui no médico, era pra mim ter ido no médico, eu não fui. Eu passei com a médica, retornei com ela ontem, ela me explicou que não era mais pra tomar pílula e tal, e eu ainda tô tendo o sangramento. Pouquinho, mas tô tendo. E aí eu vou ter que fazer ultrassom pra ver se tá tudo bem, porque a médica falou que não era pra estar dessa forma, porque eu tomei a pílula no começo de abril, não era pra estar sangrando ainda, né? Mesmo que pouquinho, era pra ter já parado. Então eu vou ter que fazer uma ultrassonografia pra ver se tá tudo bem.
E vou ter que fazer os exames de sangue, né, que todo mundo vai ter que fazer aí depois que tem o neném pra ver como que tá seus hormônios, como que tá seu sangue, glicose, fazer exame de urina, fazer um check-up completo aí. Da cicatrização é isso. Agora vamos para o assunto sobre o bebê, sobre a amamentação. Vamos lá, gente. Como eu falei pra vocês no primeiro vídeo, se você não assistiu, eu vou deixar aqui nos cards para você assistir. Quando a gente faz o cesárea, é um processo mecânico, não é um processo natural do corpo. Por este fator, o nosso leite ele não desce de imediato. Eu sempre colocava o neném para estimular a descida do leite antes dele beber a fórmula. Só que passaram-se 7 dias e, gente, não tinha descido meu leite. E aí eu tive ideia de tirar com a bombinha. Eu tinha comprado a bombinha automática e eu não tinha usado. Usei ela, assim, um pouco e tal. Só que, gente, eu tava tão esgotada, tão cansada, porque é muita coisa, gente. Eu falo pra vocês, eu tô falando por partes assim, mas é tudo ao mesmo tempo. É um turbilhão de coisas. E aí eu meio que desisti, gente. Desisti porque não tava vindo muito leite, é de pinguinho em pinguinho. O neném, quando ele via no meu peito, já começava a chorar, esbravejar, porque ele estava com fome. E é isso, gente, não desceu meu leite direito, coloquei bombinha, saiu um pouco, mas nada, nossa, começou a sair o leite, começou a sair o leite. Aí, gente, eu cansei, não fiquei insistindo, porque eu também já tava exausta. O nosso psicológico fica muito abalado, o nosso emocional fica muito abalado. E aí eu parti logo pra fórmula. A fórmula indicada pelo médico, né, no receituário do neném. E eles indicaram a fórmula Apitamil. Só que, gente, ele tava ressecado. Ele se esforçava muito para evacuar. E quando evacuava, o cocôzinho dele não tava pastoso, tava seco. E aí, por conta própria, antes de passar ele na pediatra, eu troquei pela fórmula não Comfort. E aí que começou a normalizar o cocôzinho dele. Ele vai fazer 2 meses, dia 28 de abril. Ele tá tendo muita cólica e eu tô achando que é da fórmula. Tô pensando em trocar e testar a Nestogênio para ver se essas cólicas dele melhoram. Gente, ele tem umas cólicas dele se torcer para trás e ficar vermelho, parecendo um pimentão, parece que vai explodir a cabeça dele. Sobre a alimentação, gente, é isso. Eu não tenho muito o que falar para vocês. Eu lembrei de outro assunto agora, porque assim, hoje em dia a gente tem essas facilidades de dar fórmula pro neném, tudo certinho. Só que tem gente das antigas que não tinha essas facilidades, né, enfim. E aí, gente, meio que você sofre uma pressão social, uma pressão psicológica, porque, por exemplo, eu sempre tinha gente me mandando no WhatsApp sobre leite da mãe, porque tem que dar o peito por causa das proteínas, vitaminas. Eu sei disso, eu sabia disso, mas, gente, chegou num estado que eu não tinha condições, sabe? E eu fiz o melhor pra mim e pro meu filho. Mas eu falo pra vocês, tem essa pressão psicológica, quer ajudar, mas, tipo assim, a gente já tá passando por muita coisa. As pessoas ficam muito em cima da gente e a gente fica daquele jeito, sabe? É muito estressante, eu não sei explicar pra vocês. É muito difícil, gente. É muito difícil. E aí no começo do vídeo eu falei pra vocês que falar de recuperação pós-parto, seja do pós-parto cesárea, seja de um parto normal, natural, humanizado, é um misto de coisas, porque é um misto de coisas, gente. E você fica já emendando no assunto, você fica muito frágil, você fica muito emotiva. Como eu falei pra vocês no início, parece que você não vai dar conta. E foi isso que eu senti os primeiros dias. Eu vim com o neném pra casa, e aí quando você vem, você meio que não descansa. Você tá ali no hospital, você fica aliviada que vai chegar em casa. Mas quando você chega em casa, é outra vida, é outra rotina. Uma rotina que você nunca tinha tido antes. Então você sofre ali pela privação do sono. Uma coisa que eu sofri muito, gente, foi pela privação do sono. No quarto dia que eu cheguei com o neném em casa, eu tava estimulando ele no meu peito. E aí eu tava dando fórmula no copinho pra ele. E, gente, eu tava dando a fórmula conforme o receituário dele, que era 30 ml. Só que, como eu falei pra vocês no primeiro vídeo, meu neném nasceu grande. Nasceu com 4.200. Então, obviamente, ele depois de uma semana praticamente de nascida, ia querer beber mais. E aí, gente, 4 horas da manhã, por aí, fui dar a fórmula no copinho pra ele. Só que quando você dá no copinho, se você não tem muita habilidade com isso, como eu não tinha, você meio que derrama um pouco. E aí, gente, esse menino começou a chorar, chorava e não parava mais. Aí meu marido acordou. Aí minha sogra também acordou, que minha sogra ela veio lá da Bahia pra ajudar a
gente. E minha mãe, tadinha, mora em cima da casa da minha mãe e do meu pai. Ela acabou acordando também. Gente, esse menino chorava. E aí a minha sogra falou, dá mais fórmula pra ele. E eu com medo de dar mais fórmula, porque lá no receituário eu estava que era pra dar 30 ml. Acabou que eu dei pra ele. E aí, gente, ele gorfou. Foi a primeira vez que meu filho gorfou. Nessa gorfada eu já fiquei super preocupada. Já fiquei de cabeça quente. Já fiquei me culpando. É minha culpa, ele vomitou porque tá passando mal. É tudo minha culpa, porque eu dei uma fórmula a mais do que o médico tinha receitado pra ele. E aí, gente, tá. Chegou às 6 horas da manhã, o menino tava acordado ainda. Chorando. 9 horas da manhã, gente. Foi quando ele sossegou mais assim. Porque ele tava muito enjoado. E 9 horas da manhã, gente, eu lembro que eu fui colocar ele na cama. E minha mãe tava aqui, minha sogra tava aqui, tudo. Todo mundo, ufa. Que bom, que deu certo, que ele agora vai dormir, vai descansar. Gente, foi eu colocar ele no berço. Esse menino começou a chorar de novo. Gente, aquela hora eu comecei a passar mal. Porque quando você é mãe de primeira viagem, você não sabe o que fazer. Você pensa que tudo é sua culpa. Eu acho que, em resumo, assim, o início a gente fica com muito sentimento de culpa. E aí, ele começou a chorar de novo e aí eu comecei a passar mal, gente. Comecei a passar mal. Passei tanto mal que eu queria vomitar. Porque mesmo com a minha sogra ali, mesmo com a minha mãe aqui me ajudando, e o meu marido também, a gente, como eu falei pra vocês, fica muito sensível. E é isso, a culpa parece que te persegue. Eu queria passar mal, a minha mãe começou a me acalmar, era o neném chorando e eu chorando de outro lado. Porque eu não sabia mais o que fazer. E aí, abrindo uma adenda aqui, eu agradeço muito a Deus pela rede de apoio que eu tive. Minha sogra, ela veio lá da Bahia para conhecer o neném, ficou aqui em casa também, ajudou. Sogrinha, se estiver vendo esse vídeo, muito obrigada pela ajuda que você me deu aqui durante o tempo que você passou. Minha mãezinha, minha mama, chamo ela de mama. Nossa, minha mãe nota 1000. Me ajudou muito, gente. Quando o neném nasce, eu pelo menos, e durante esse processo eu me apeguei ainda mais à minha mãe, e eu fiquei pensando o que eu seria sem a minha mãe. Eu tive uma rede de apoio sensacional. Gente, nesse vídeo eu sabia que eu ia chorar, porque foi muito difícil. O primeiro mês do meu filho foi muito difícil, mas Deus foi tão bom que minha mãe me ajudou muito, minha sogra, meu marido, meu paizinho também, sempre que precisava de alguma coisa. E é uma coisa que te deixa marcada pra sempre, é o seu porpério. Como eu tinha falado pra vocês, é tudo novo pra você, é tudo novo pro seu filho. Muda a sua vida completamente, muda a vida de todo mundo que tá ao seu redor, na verdade, mas da mãe muda demais. Além, às vezes, de você mesma se cobrar, você se sentir culpada, sentir que não vai dar conta, a gente escuta muita coisa, né? Então, acho que esse é o pior de tudo. A gente já tá passando pela situação e a gente acaba escutando muita coisa. E aí, de pessoas querendo ajudar, dando opiniões, mas que você não quer aquilo, não vai acrescentar nada na sua vida, sabe? Você sabe o que é melhor pra você e seu filho. Me emocionei. Eu sabia que eu ia me emocionar nesse vídeo, não sabia que ele emocionaria tanto, mas é um processo, gente, que te marca por demais. Você nunca vai esquecer do seu porpério, sabe? Você fica emotiva, tem a questão da queda de hormônios também, que está diretamente ligada a isso. Tem a questão da sua autoestima, porque você se olha no espelho e você tá acabada praticamente. Os primeiros dias eu não conseguia nem pentear o cabelo direito. E aí eu até brinquei falando com a minha mãe, eu não tô conseguindo pentear meu cabelo, não sei o que é, falou, filha, você tá falando isso agora? Ele nem tá andando. Mas os primeiros dias é muito difícil, gente. É muito difícil. Em questão de você se olhar no espelho, você ver seu corpo, como era, como tá agora. Por mais que a gente sabe que não vai voltar ao corpo, dá um choque de realidade na gente, assim. Você olha a barriga totalmente flácida, totalmente caída. E aí ela ainda tem aquela linha super escura ainda, que é a linha negra, né? Se eu não me engano. O umbigo também, ele muda. E aí, gente, eu falo pra vocês que o processo é lento, mas nem todo dia eu tô assim. Tô forte, assim. Tem dia que eu tenho que, por exemplo, você tem que levar o neném no pediatra, você tem que ir no mercado, você tem que ir no médico também. E aí você coloca uma roupa e a sua barriguinha tá marcando. E você fica super desconfortável. Eu passei por uma situação muito chata, gente. Até engraçada também, que eu dou risada quando com minhas amigas eu dou risada. Eu estava na fila do mercado esperando, né, pra pedir pão. E aí, gente, tinha uma senhora na minha frente. Ela olhou pra mim e falou, ai, você tá grávida.
grávida. Desculpa que eu não deixei você passar na frente. Tipo assim, cheio de gente atrás de mim. E eu falei, meu Deus. Aí eu falei pra ela, não, eu não estou grávida. Ela ficou super sem graça, entendeu? Ficou uma situação assim, vexatória, vergonha alheia. Ela não pediu desculpa, eu falei, não, mas eu sou recém-parida. Era melhor que eu tivesse falado que eu estava grávida, pronto, acabaria o assunto. Ponto, encerrou. Mas você fica insegura por conta desse tipo de comentário. Mas assim, era uma senhora, gente, que eu não conhecia, né? Pior ainda é comentário de quem te conhece. De olhar pra você e falar, você dá uma engordadinha, não sei o quê. Mas é você ser bem direta, entendeu? Eu estava grávida. Você queria o quê? Que foi isso que eu respondi pra um desses tipos de comentários de pessoas que eu conhecia. Outro tipo de comentário que eu recebi, parece que tem um neném. Você tem que saber colocar as pessoas no lugar delas, isso não é fácil. Ainda mais pra quem é um pouco tímida, pessoas tímidas. Eu andei refletindo sobre isso, sobre eu ter virado mãe. Eu sou uma pessoa tímida, não sou uma pessoa que gosta, de deixar alguém chateado. Só que às vezes é preciso pra você se proteger e proteger seu filho. Então, é tipo assim, quando você vira mãe, você tem que virar uma leoa. Se você é uma gatinha tímida, vira uma leoa quando vira mãe, sabe, gente? Você virou mãe. Você tem que impor limites para outras pessoas, para o seu filho não sentir alguma coisa. E eu não concordo que a gente já nasce sabendo ser mãe, porque eu tô aprendendo. Essa é a minha experiência. Eu não nasci mãe, eu tô aprendendo a ser mãe. Eu posso ter nascido com amor, com esse amor. Quando eu vi meu filho, foi uma coisa mágica. Eu passei fome, passei sede, mas se eu pudesse voltar naquele dia, pro dia que eu conheci meu filho, eu voltava. Depois que eu virei mãe, gente, eu vejo alguma coisa assim, porque tem que dar isso pro neném, tem que dar aquilo. Não vai dar porque eu não quero que dê, não pode dar e não vai dar e ponto. Aí as pessoas meio que ficam chateadas, mas é o meu filho e eu sei o que é melhor pra ele, eu sei o que vai ser melhor pra ele, eu tô protegendo ele. Então, se você é uma gatinha tímida, se prepara, porque você vai virar uma leoa. Então a gente falou sobre a recuperação, a gente falou sobre os cuidados com a cicatriz, a gente falou um pouquinho sobre o nosso emocional, sobre estar com o neném nos primeiros dias, sobre a amamentação, sobre a autoestima. Acredito que eu tenha comentado bem resumidamente sobre todo o processo. O puerpério ele não é fácil, então não sei se você vai passar ou se você já está passando, mas saiba que passa. Tudo tem um tempo, certo? E aí vai passando, já é como se fosse uma cicatriz. Dói nos primeiros dias, e aí vai passando o tempo, ela vai cicatrizando, vai secando. E aí depois você nem lembra direito que tem aquela cicatriz. Você lembra por conta do processo, mas não porque ela dói. E é isso que eu sinto hoje. E só para interagir, você que está assistindo, é uma gatinha tímida ou uma leoa? Deixa aqui nos comentários. É isso, gente. Me siga, se inscreve aqui no meu canal, ativa o sininho. Sempre que tiver novidades eu quero estar postando aqui para vocês. Quero postar meu dia a dia. Quero postar como que é minha rotina com o neném. Logo vou iniciar o Tummy Time. Quero mostrar para vocês algumas comprinhas que eu fiz para me auxiliar nisso também, tá bom? É isso. Um beijão.